para além do Pinóquio. Pronto. Qual que é o botão? Esse. Que aí é um tempo diferente, tá bom. né? Da fábrica. Aí fala de autoridade, Nós tínhamos hoje alguns textos para a gente cuidar, né? Trabalha o texto de Sion, que é psicanálise, o texto de Sion, que é a intersubjetividade e a função mensageira da pulsão, que é o texto que eu vou começar lendo para vocês, né? E para fazer algumas distinções dentro das discussões que a gente tem feito aqui. Alguns pontos importantes têm aparecido como pontos de discussão, que são o lugar das pulsões, se as pulsões estão sempre presentes, não estão presentes, a questão a questão da relação de objeto, se temos relações de objeto desde o início ou não, e seguindo um pouco os estudos que eu tenho feito sobre teoria do apego e a psicologia perinatal, então tem alguns esclarecimentos epistemológicos que eu acho importantes a serem feitos e eu vou desenvolver aqui com vocês isso. Em especial é a distinção entre coisas que são fatos, né? A criança se liga na mãe, a criança depende da mãe, depende do pai, depende do ambiente, né? A criança chora, sofre, deprime, determinadas falhas no início do desenvolvimento causam atitude antissocial ou causam problemas de parceria psicossomática, os fatos. Complexo de Édipo, fato. Né? As relações edípicas dos pacientes falam das suas relações afetivas com o pai, mãe, as suas identificações, projeções, fatos que a gente pode identificar e pode falar dele de diversas maneiras. E tem um outro conjunto de conceitos que não são propriamente fatos, são o que Freud chama de conceitos auxiliares, teóricos, são certas ideias, certas coisas que servem para apreender os fatos, para descrever os fatos, mas não são elas mesmas fatos. Exemplo mais simples desse, para a gente fazer uma primeira aproximação, é a ideia de aparelho psíquico. Nós temos um aparelho respiratório, nós temos um aparelho digestivo, né? Nós temos um sistema nervoso, mas aparelho psíquico ninguém tem. Ele é uma metáfora para poder falar sobre como é que nós somos compostos, o que é o psiquismo, são suas formulações mais complexas. Assim. Bom, e isso eu acho um elemento importante, porque uma coisa é você fazer uma discussão sobre fatos, as coisas são assim, não são assim, outra coisa é fazer uma discussão sobre instrumentos. E se você discute se o instrumento é verdadeiro, você coloca a coisa fora de lugar. Uma discussão que não leva a nenhuma solução. Então isso que eu quero apontar dentro daquilo que a gente que a gente está vendo aqui, mas aí apoiado propriamente nos textos e num material que eu coloquei uma pasta, eu acho que eu não compartilhei com vocês ainda, mas vou compartilhar uma pasta que é dessa disciplina, do Seminário Avançado de Pesquisa, onde tem diversos textos aqui, né? E então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre e depois vocês têm acesso a isso. Márcia terminou a tradução de um pedaço de um capítulo do texto de Antonio Bassiatti, que montou na Itália o que eles chamam de psicologia perinatal. Né? Então, e aí dentro ele faz um comentário sobre um pouco como que é esse campo e introduz como que a teoria do apego está presente aí, quais são as discussões. As discussões sobre teoria do apego, elas são a discussão psicanálise e teoria do apego. E são a discussão sobre se a psicanálise tem um vocabulário, uma teoria adequada para entender o que acontece com o bebê, para entender o que acontece com as relações mais primitivas, né? E
ou se a maneira como a psicanálise enuncia enuncia a realidade, né, ela não seria uma lente que é um pouco inadequada para aquela realidade. Um exemplo nessa direção é, vamos aí dentro da psicanálise, tá? Descrever o que acontece com o bebê em termos de complexo de Édipo é adequado ou não? Você pode forçar a barra e tentar descrever desde o início em tudo em termos de relações edípicas, né? Ou você pode achar que o complexo de Édipo não é a melhor maneira de descrever o que acontece com o bebê. Bebê mamando no seio, né? Então é esse ponto que eu quero trabalhar com vocês agora na questão dos fundamentos. Então vamos lá. Para isso, eu quero começar assim, estando apoiado no texto de Roussillon. E no texto de Roussillon, que se chama A Intersubjetividade e a Função Mensageira da Pulsão, vocês estão com o texto aí, né? Então vamos lá. Eu vou nesse texto, o que me interessa agora é só a parte inicial do texto, né? Nós ficamos de comentar um pouquinho depois do texto do Grimm, né, da relação do objeto, mas mais uma curiosidade aqui para o nosso foco agora. E nesse texto de Roussillon vai ficar muito claro que ele se aproxima da realidade, fala dos fatos, descreve um monte de fatos que estão acontecendo e depois ele fala, ok, aqui estão os fatos. Como é que posso falar desses fatos? Quais são os modelos para falar desses fatos? Então é esse aspecto dos modelos que eu quero discutir com vocês. Por quê? Uma vez entendendo bem o que são esses modelos, o que é isso que ele está falando, pulsão, teoria do apego, psicologia analítica, do Jung, tem certos aspectos que você não vai decidir se um é melhor do que o outro. É impossível decidir isso. Você vai ter um tipo de formulação que diz, bom, dentro dessa perspectiva, eu enxergo isso e isso, resolvo os problemas assim, resolvo assim. E aí a gente vê, então, isso que eu quero fundamentar em termos epistemológicos junto com vocês, essa história. Então, vamos começar a ler esse primeiro. Então, o que Roussillon faz? Fatos. Fala, para abordar esses fatos eu tenho que trabalhar com modelos, e para falar desses modelos eu vou utilizar a pulsão. E dentro da pulsão eu vou falar sobre alguma coisa que é a criança se dirige ao outro para se comunicar, para emitir mensagens, emitir solicitações. E ele acha que a maneira de entender isso é através do modelo ou do conceito de pulsão. E aí ele enuncia a questão de uma pulsão mensageira. Ok? Agora, então, isso que eu quero pontuar. Antes disso, bom, vamos nisso e depois eu sigo mais um pouquinho aqui. Você lê para mim, Márcio, o primeiro parágrafo, atualmente? Atualmente, ninguém contestará que o sujeito humano somente pode se construir por meio da mediação de um outro, para ser mais preciso, de um outro sujeito. O conjunto das pesquisas atuais sobre os primeiros tempos da vida psíquica dá pleno valor à hipótese de Winnicott de que uma mãe funciona como espelho primário dos estados internos do bebê. Essas pesquisas mostram ainda que essa função de espelho é necessária para que o bebê possa entrar em contato com o próprio mundo afetivo, ou seja, seu próprio mundo representativo. O caminho de si para si mesmo não é imediato. Antes de qualquer coisa, ele passa pelo outro e pelo reflexo de si no outro, de quem ele depende intimamente para se constituir. O narcisismo primário não pode mais ser pensado sem objeto. Bom, todos esses, a gente tem diversas maneiras de falar sobre isso. Eu diria que Daniel Stern vai falar sobre isso de uma outra maneira, de constelações maternas, né?
a teoria do apego, que vai dizer então que nós temos tipos de apego, nós nos relacionamos com o bebê, se relaciona com o cuidador, porque este atende às suas necessidades e representa para ele uma base segura, né? O Winnicott vai se referir à preocupação materna primária, à área de divisão de onipotência. Eu acho que tem tem conceitos mais clássicos da psicanálise, a identificação projetiva, né? A própria noção de reverie em Bion, então todas questões que vão tentar dar conta do que é esse momento inicial, né? O que acontece. Agora continuando, né? Ok, então a primeira coisa que eu queria marcar, fatos. O meu objetivo é depois fazer com vocês a distinção entre conceitos que se referem a fatos, portanto conceitos que têm um referente empírico adequado na realidade empírica objetiva, conceitos com referentes que têm conceitos com referentes adequados. Adequados é quando o conceito encaixa na realidade direitinho, né? Inadequado, por exemplo, Pegasus, tá? Você não vai encontrar na realidade um cavalo com asas. Você encontra asas, você encontra cavalo, né? Mas então o conceito Pegasus não encontra na realidade um referente empírico adequado que encaixe nele. Essa é um pouco a ideia. Muito bem. Então essa é a distinção que eu quero fazer para chegar na ideia de que ponto de vista ontológico eu estou tentando entender a natureza humana. Isso é uma decisão importante. Se eu não tiver essa decisão, eu posso estar passando de modelo para modelo, né? Então parto de um modelo naturalista, passo para um modelo existencialista, hermenêutico, né? Vou para um modelo híbrido, né? E aí não estou sabendo, perco um pouco, é quase uma confusão de línguas, né? Eu começo a falar línguas que nós não temos certeza. Quando passamos essas passagens, é como se eu estivesse falando parte assim, começasse a falar em francês, né, depois em inglês, etc. E aí quem está ouvindo fica confuso com relação a essas coisas. Agora, Leopoldo, na sua concepção, então, talvez Roussillon e Gouze sejam mais híbridos? Sim e não, porque Roussillon e Gouze são pensadores muito consistentes epistemologicamente, que sabem desses problemas. Então, quando eles se aproximam para falar, Gouze sabe da história, da teoria do apego, da psicanálise, que estão modelos diferentes. Okay? E ele acha, fala assim, atualmente, inicialmente isso foi uma cisão. Ele tenta fazer uma formulação que tenta fazer um amálgama dentro da psicanálise disso, com a tal da noção de pulsão de apego. Né? A pergunta que eu faria, depois eu vou desenvolver isso sobre o que é essa ideia fundamental, um pouco de epistemologia histórica da ciência, por assim dizer, filosofia da ciência, para depois colocar que pergunta eu faria a Gouze quando eu faria essa formulação. Né? Mas vamos seguindo um pouco, porque Roussillon, Gouze, esses franceses em geral, são caras muito bem formados, né? Tem, às vezes, a gente não está falando com gente confusa nesse sentido, né? Então a gente está falando com gente que às vezes faz, por exemplo, como eu falei que Green faz, que ele passa por cima de algumas coisas para colocar a posição dele e ele engole um pedaço da discussão. Né? Então, vamos continuar. Né? Então, Portanto, ninguém contestará, sem dúvida, a importância do fato intersubjetivo. Aí é um problema. Há um entendimento do que se chama subjetividade. Né? Se você toma subjetividade como expressão, proposição a corpo objetivo, essa subjetividade diz respeito ao mundo psíquico, à vida psíquica de um modo geral. Então, ela é a maneira mais geral de a gente poder falar de um contato intersubjetivo, um contato intersubjetivo no bebê e mamãe, entre dois psicóticos,
né? Ou entre um psicótico e seu terapeuta, né? Tudo isso tem a ver com essa subjetividade no seu sentido mais amplo. Assim. Agora, o termo mesmo subjetividade, e aí eu indico um textinho do Gouse, que está naquele Psiquiatria do Bebê, que tem 2 páginas sobre subjetividade, intersubjetividade. Ele diz: a intersubjetividade diz respeito a um tipo de experiência quando eu me apreendo, ou um indivíduo se apreende na relação com o outro como 2, eu e outro. Né? Isso é intersujeitos, intersubjetivo, entre 2 sujeitos. Então, aí eu diria que tem uma diferença grande. O bebê, inicialmente, não é propriamente um sujeito. Então, digamos, a gente só poderia falar em relação intersubjetiva com o bebê se a gente levasse em consideração que o bebê não tem apreensão de si e do outro como 2. Né? O termo começa a ficar, tem um pouco de barulho aí dentro dessa história. Outro termo utilizado, então se coloca intersubjetivo, né? Às vezes se fala em subjetivo e às vezes se fala em interpessoal. Né? Interpessoal é entre uma pessoa e outra pessoa. Uma pessoa é eu, um mundo interno, que tenho minhas fantasias, desejos, que reconheço que tem um mundo externo, que é fora de mim, que tem determinadas qualidades, que independe de mim, inclusive. Né? E eu, quando tenho um relacionamento com interpessoal, eu levaria em consideração esse tipo de integração. Okay? Um outro termo utilizado aí também diz respeito a intrapsíquico, né? Que vem muito em função, eu acho, das descobertas de Freud do mundo interno, né? Das representações internas, todo o meu mundo, a minha representação de mim mesmo, do outro, mas tudo como fazendo parte do mundo interno. Então, esses termos às vezes são usados assim de uma maneira ou de outra, principalmente o termo intersubjetivo. Né? E aí eu acho que a gente precisaria sempre levar em consideração sobre o que o cara está falando. Aqui o Sion está falando a importância do fato intersubjetivo, né? Ele engloba tanto a relação bebê-mãe, nesse momento inicial, que ele acabou de apresentar essas coisas, portanto, é a relação entre um existente humano que ainda não está integrado enquanto um sujeito, que se relaciona com um sujeito, suposto a mãe, e aí o cuidador que seria um sujeito integrado, inteiro, né? Supomos essa relação. Então ele está se referindo a este modo de falar do intersubjetivo. Ponto. Comentário sobre o Winnicott. Em Winnicott nós temos a relação com o objeto subjetivo, esse momento inicial da preocupação materna primária, da fusão mãe-bebê, né? Dentro aí aquela distinção, o que a gente está falando do ponto de vista do bebê, o que a gente está falando do ponto de vista do observador. Né? Mas aí nós teríamos dificuldade, se intersubjetivo é entre 2 sujeitos, nós teríamos dificuldade de caracterizar essa relação como uma relação intersubjetiva. Né? Vamos encontrar um outro nome, ou fazer certas observações, certos esclarecimentos de que eu estou me referindo então a essa situação onde, do ponto de vista do bebê, pelo menos ainda não tem isso. Né? Também não tem, do ponto de vista do bebê, intrapsíquico, porque o bebê ainda não tem propriamente um interior para distinguir de um exterior. E muito menos, do ponto de vista do bebê, uma relação interpessoal. Né? Que não é uma pessoa se relacionando com outra, que reconhece a exterioridade do outro. Assim. Bom, acrescente-se a isso, para complicar esse cenário, a questão de que os objetos e fenômenos transicionais não são nem intrapsíquicos, nem interpessoais ou extrapsíquicos. Né? Nós talvez devêssemos introduzir alguma coisa aqui que é entre subjetivo, ou entre subjetividade, ou entre
entre psíquico, né, em vez de intra, alguma coisa assim, para poder falar sobre essa história. Eu nunca vi ninguém usar esse tipo de formulação assim, né? Principalmente Goals e Russione trabalham muito mais com esses dois termos, intersubjetivo e esses três termos aparecem: intersubjetivo, intrapsíquico e interpessoal. Isso é importante porque quando você está na relação do apego, ou quando você está pensando as coisas do ponto de vista do apego, é como se fosse o bebê se relacionando com o objeto externo. Nesse sentido, você pensaria já na relação com o objeto externo, muito mais próximo de uma ideia de uma relação interpessoal, né, do que de uma relação intrapsíquica ou de uma relação intersubjetiva. Né? Eu vou só falar uma coisa. Quando eu acho o Winnicott, ele traz um problema ainda mais complexo, que talvez esteja ligado justamente a ele ter um pensamento muito, sempre trazendo paradoxo, né? Mas eu concordo que o bebê não é ainda um sujeito, o objeto é subjetivo, mas quando a gente lê a experiência de mutualidade, que é um texto que eu tenho lido e relido, ele traz algo ali que abre para a gente pensar que ali existe uma relação. O exemplo mais claro do texto é quando ele diz que ao amamentar o bebê faz um gesto na direção da boca da mãe, como se, aí ele usa o como se do Freud, de certa maneira, ele estivesse alimentando a mãe. Sim. E aí ele vai falar dessa experiência de mutualidade. Mutualidade precisa de dois, sim, não existe mutualidade de um só. Então eu acho que é mais complexo, é difícil a gente... Você trouxe bem a questão do paradoxo, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você não consegue decidir. Da mesma maneira que você não consegue decidir na transicionalidade, se é dentro ou se é fora, e se você tenta dizer se é dentro ou se é fora, você estraga o fenômeno. Né? Nesse caso do início, se você falar que há uma relação interpessoal, você destrói a situação. Se você falar que não há uma relação, você também destrói o fenômeno, por assim dizer. Talvez essa seja a grande riqueza e a contribuição de Winnicott, manter em suspenso essa complexidade, sem tentar reduzir. Isso, é um fenômeno, lembra um pouco aquela história da física sobre o princípio da incerteza, não sei se vocês lembram disso. Na física tem uma coisa chamada princípio da incerteza, o princípio de Heisenberg. Que é o gato na caixa? Não. Se você tem uma partícula, tá? Um elétron. Se você quer saber a posição desse elétron, né, você faz uma série de experimentos, tudo, e ele está lá, a posição dele é fixa. Você está falando onde ele está. Ok? Para fazer isso, você tem que fazer as coisas de manter, de alguma maneira, o elétron fixo naquela posição. Porque senão, se ele se movimentar, você não tem a posição dele. No entanto, se você quer saber a velocidade de um elétron, ele precisa se movimentar. Então você não tem, ao mesmo tempo, como estabelecer a posição e a velocidade. Né? Então, aí seria alguma coisa parecida com isso que a gente está falando. Você não tem como, ao mesmo tempo, dizer que o bebê se relaciona e não se relaciona. No entanto, o elétron está lá. Ele tem velocidade e tem posição. E essas duas coisas, assim. Né? Muito bem. Ok, chegamos a ver a riqueza desses fenômenos, né? Aí ele segue, agora que ele vai introduzir a coisa do modelo que eu quero trabalhar com vocês. Né? As discussões. As discussões começam quando se trata de nomear essa realidade e inscrevê-la num campo conceitual, ou seja, quando se trata da proposição de um modelo. Ok, né? Esse é o ponto central. Nós vamos ver como abordar. Não, né? Eu vi só como montar isso com vocês aqui. Tinha um papel que tinha impresso? Não quer ler esse parágrafo? Dos autores? Acho que talvez. O problema começa com a nomeação.
a nomeação. Se na França, Lacan foi, sem dúvida, o primeiro autor de referência a utilizar o termo intersubjetividade, Lagache, em 1961, que utilizava também, propunha em contrapartida uma versão mais personalista e evocava uma interpersonologia na linha de uma two-body psicologia. Porém, não vamos dizer que ele propunha uma verdadeira teoria intersubjetiva no sentido como a entendem os autores atuais, nem que sua abordagem se limite somente à linguagem verbal. Remy e os teóricos da intersubjetividade da costa leste dos Estados Unidos, que fizeram deste conceito seu brasão emblemático, desenvolveram uma concepção interpessoal da intersubjetividade bem diferente daquela de Stern, um dos porta-vozes atuais tido como referência sobre a intersubjetividade, mas para quem a referência ao inconsciente freudiano fica excluída. Mesmo se pontos de encontro são imagináveis, suas respectivas concepções são também bem distantes daquelas de Trevarten, da Inglaterra. Por exemplo, de quem alguns textos acabaram de ser publicados na revista Devenir. Este, apesar de não ser psicanalista, mantém a referência à existência de uma vida pulsional. Green, que é sem dúvida um dos psicanalistas de referência que atribui maior importância ao fato intersubjetivo, prefere contornar o termo de intersubjetividade e propor a metapsicologia do que ele chama de o sistema pulsão-objeto. Outros autores que pensam que a questão do sujeito não é psicanalítica se atêm principalmente à ideia de psiquismo e propuseram o termo interpsíquico em dialética com o termo intrapsíquico. Bom, é esse o cenário complexo, a proposição de diversos modelos, a tentativa de dentro da psicanálise e de fora da psicanálise, tentar falar desse conjunto de fatos iniciais. Esses fatos admitem serem abordados, tratados por diversos modelos. Então, esse é um ponto central, muito importante. E o que temos nessa sequência aqui agora é a proposta de como que modelo ele vai propor para entender isso. Antes de então analisar qual é a proposta que ele faz, eu quero retomar qual que é a natureza, a função e as características do conceito de pulsão em Freud. Bom, o texto central para falar sobre isso é a metapsicologia e seus destinos. A pulsão, né? Os seus destinos. A pulsão e seus destinos. Né? Que é do conjunto de textos Metapsicologia. E aonde, nesse primeiro parágrafo, né, ele faz algumas observações importantes. Eu vou retomar em geral. Nós ouvimos dizer e defender que uma ciência deve ser edificada sobre conceitos fundamentais claros e bem definidos. Né? Em realidade, nenhuma ciência, mesmo as mais exatas, começa com tais definições. O verdadeiro objetivo da atividade científica consiste, sobretudo, na descrição dos fenômenos, que são em seguida agrupados, ordenados e integrados em conjunto. Já na descrição, não se pode evitar de aplicar ao material certas ideias abstratas. Isso é uma expressão importante, já vou explicar porquê. Tem referência à formação kantiana como cientista de Freud, já vou falar onde está isso, que são usadas aqui e ali. Certamente, não somente para as experiências nossas. Estas ideias, os
conceitos fundamentais posteriores da ciência são, na elaboração futura do material, ainda mais indispensáveis. Elas devem comportar, inicialmente, uma certa indeterminação e não está em questão de dizer claramente qual é o seu conteúdo. E tanto tempo quanto... Bom, o tempo vai passando, vamos nos colocando, então, e as pesquisas vão utilizando essas ideias, nós vamos nos colocando de acordo com o significado do que são essas ideias, reenviando estas ideias abstratas, colocadas assim, né, ao material da experiência. Nós estamos tentando colocar essas ideias, aplicando-as à experiência. Que parece que nós tiramos essas ideias da experiência, mas na verdade são essas ideias que me ajudaram a ver a experiência, né? Então elas me orientaram para ver a experiência, né? Então ele diz, são remetidas ao material da experiência, do qual elas parecem ter sido retiradas, essas ideias, mas que em realidade está submetida a essas ideias, né? Ok. Elas têm, então, com todo rigor, o caráter de convenções. A palavra convenção aqui é um combinado. Ok? Para usar uma analogia aqui, eu chego para vocês e falo, vamos combinar que eu vou explicar o que acontece com o ser humano aí, usando um conceito fundamental que chama SNEG. O que é SNEG? Eu vou tentar dizer para vocês o que é. Eu usei uma palavra totalmente, não tem sentido algum, para ter a ideia do que é essa convenção. Okay? Um caráter de convenção, ainda que tudo dependa do fato que elas não são totalmente arbitrárias, essas ideias, né? Mas, ao contrário, se encontram determinadas por importantes relações com o material empírico. Okay? Por isso, não dá para ser SNEG. Né? Tem que ser alguma coisa que tenha mais referência, né? Com o material empírico. Né? É só depois da exploração mais aprofundada do domínio fenomenal em questão que nós podemos, assim, apreender mais estritamente os conceitos fundamentais dessa ciência e podemos modificá-los progressivamente, evitando ou eliminando todas as contradições. Então, tendo feito isso, que nós chegamos à possibilidade de fazer uma definição do que são estas ideias. Né? Mas o progresso do conhecimento ele não é rígido nas suas definições, você vai fazendo adaptações assim. Como exemplo como a física ensina de maneira evidente, mesmo os conceitos fundamentais que foram fixados nas definições estão em constante mudança de conteúdo, né? E você vê isso desde Aristóteles, né? Então, na época da Grécia Antiga, por exemplo, não existia a ideia de força. As ideias, então eles construíam as coisas, como é que algo se movimentava, ou como é que se mantinha uma casa em pé, alguma coisa assim. Balancinha de feira, proporções, né? Então tudo era pensado desta maneira. A ideia de força aparece só em 1300, 1400, né? E depois com Newton se consolida, né? Essa ideia de força, e isso vai ser importante aqui. Bom, ok. Aí Freud diz o parágrafo que geralmente a gente ouve falar sobre as pulsões, né? Um tal conceito fundamental, convencional, provisoriamente ainda muito obscuro, mas do qual nós não podemos prescindir em psicologia, é o conceito de pulsão. Em geral, a referência a esse parágrafo termina aqui. E não se faz referência ou complementa a frase que vem logo em seguida, que é neste mesmo parágrafo. Tentemos, partindo de diversos contextos, preencher o seu conteúdo. Como se fosse um conceito inadequado, que você não encontra na realidade alguma coisa precisa, e você começa asas de Pégasus, que são asas de águia, corpo de cavalo,
Você começa a preencher. Se vocês pegarem o texto de Freud aqui em seguida, vocês vão ver um conjunto enorme de analogias com outros sistemas biológicos, físicos, né, que ele vai tentando preencher o conceito de pulsão. Um outro ponto. Freud também vai se referir às pulsões como a nossa mitologia. Ninguém pergunta sobre a verdade de um mito. Todo mundo pergunta sobre a utilidade do mito. Qual é o sentido, qual que é a aplicação desse tipo de coisa. Muito bem. Então, mas o mito o mito é justamente o que permite que a gente amplie a compreensão dos fenômenos. Senão a gente acaba, às vezes, empobrecendo essa compreensão, quando a gente fica só no fato. Mas ele amplia. Ele organiza, amplia. Né? Por exemplo, se a gente quisesse pensar no cavalo, esse exemplo que você falou do Pégaso, eu estava aqui pensando. Se a gente quisesse falar de uma propriedade que o cavalo tem, de ter uma velocidade com liberdade, com algo que transcendesse o galope, a gente se beneficiaria de uma imagem de Pégaso, que é um cavalo que voa. A gente tenta dar sentido a algo através dessa Aí tem um ponto convenção, importante, né? Duas coisas importantes. Uma, quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos usando metáforas. Metáforas são analogias. E a estrutura básica da analogia é uma estrutura matemática. A está para B, assim como C está para D. Exemplo. Você dizendo para o seu marido, você está para mim como o sol está para a vida. Você é o sol da minha vida. Né? Então, esse tipo de... O que acontece na hora da metáfora? Você elimina alguns termos e faz a formulação direta. Tá? Freud sabe muito disso. E se vocês verificarem o pensamento analógico em Freud, a quantidade de analogias que tem na obra de Freud é enorme. Pega a edição das obras completas de Freud, feita pelo Echeverry, na Morro Editores, no livro de tabelas, tudo lá, tem as analogias que Freud faz, 4 páginas de referências a analogias que ele está fazendo. Okay? E isso tem uma história ao longo da ciência de como é que são usadas as analogias para compreender alguma coisa. Uma outra exemplo clássico de analogia dentro de Freud. Freud entende o que acontece com a estética. Okay? E um conflito entre uma ideia e algo incompatível, e o eu que é incompatível com aquela ideia, com aquele desejo. E amplia esse entendimento para a estética, para a neurose obsessiva e para a fobia. Né? Então ele faz esse tipo de analogia para poder ampliar essas coisas. Bom, ponto 1 é esse. Vamos tentar então explicar o que é o conceito de pulsão. E para isso eu vou me referir a uma tese, uma formulação kantiana, que Kant diz o seguinte: primeira coisa, quando eu descrevo os fatos, qualquer fato, ele é sempre singular, específico. É aquele bebê mamando naquela hora, naquela mãe, naquele peito, naquela biologia, aquela coisa assim. Então, só a descrição dos fatos não é conhecimento algum, porque ele é sempre particular. Okay? Agora, se você tem um conceito que não tem referente algum na realidade, né? Esse conceito ele é abstrato demais, digamos assim, e ele é vazio de fenômeno. A formulação que Kant faz é: conceitos sem conteúdos empíricos são vazios, e descrições sem conceitos não são conhecimento. Então você tem que juntar estas coisas, né? A descrição com os conceitos. Muito bem. Quando você vai tentar fazer ciência, importante, você precisa de fazer ciência é explicar a lei de relação entre as coisas, fazer previsões
saber explicar como as coisas funcionam, como os movimentos deste mundo, estabelecer relações de causa e efeito, certo? Se você pega uma sequência de causa e efeito, você fala, uma bola branca bate no azul, que bate numa vermelha, e você vai seguindo o movimento, né? E você vai estabelecendo uma relação causal, certo? E para trás, o que causou o movimento daquela bola branca? Não? Se encontra uma outra causa. Se você seguir isso ao infinito, sempre tem uma causa anterior. Então, se você não limitar isso, o que vai acontecer? Você não tem a sequência causal total para explicar alguma coisa. Você fica com um pedaço aberto. O que Kant disse? Olhando para o que Newton e o que os físicos fizeram, a razão faz um combinado, por convenção. Vamos considerar que existe uma causa originária anterior à qual eu não vou perguntar qual é a causa dela, uma causa incondicionada. Okay? E vou considerar que é esta causa que é a causa originária ou a causa incondicionada, a partir da qual eu vou pensar todos os outros movimentos. Kant olha e fala, olhando a história da física, eu vejo que foram feitas duas soluções para explicar o movimento. Física explica o movimento das coisas. Uma delas é o que eles chamam de ponto de vista atomista. E o ponto de vista atomista diz o seguinte, uma bola branca vem e bate com uma vermelha, que ela se movimenta porque existem átomos de movimento que animam a bola branca. Quando tem esse contato, esses átomos de movimento passam para outra bola, e ao passar pela outra bola, a bola se anima com o movimento e começa a se movimentar. Okay? Essa era um ponto de vista atomista para explicar como acontece o movimento. Há uma série de problemas de como fazer matemática com isso. Você acaba supondo, então, uma entidade um pouco mística, que é quase como um homenzinho, né? Está ali nessa partícula empurrando as coisas, então tem problemas aí. E ele diz, mas a física encontrou uma outra ideia para isso, que é a ideia de força. Da onde vem a ideia de força? Márcia está em pé, eu esbarro nela, ela cai na cadeira. E ela sabe, então, que a causa do movimento cair na cadeira foi uma pressão que o meu ombro exerceu no ombro dela. Então ela sabe que a causa do movimento foi essa pressão. Okay? Ideia dos físicos. Ora, quer dizer então que um corpo pode exercer pressão sobre o outro e provocar um movimento. Okay? Isto é a ideia de força. Portanto, às vezes se diz que a ideia de força é uma ideia antropomórfica. Nós, como andamos, sentimos, fazemos uma pressão no chão e sentimos essa pressão como a causa do nosso movimento. Okay? Logo, então, dentro da física, a ideia de força é considerada como uma ideia incondicionada. Ninguém pergunta o que cria a força. Não é congresso de física para falar como é que a força é gerada a partir de uma outra coisa. Há congresso de física para saber como são as forças, como elas agem, as intensidades, as maneiras, as relações que ela pode estabelecer, esse tipo de coisa. Então, a ideia de força na física, né, ela aparece em um determinado momento da história para explicar o movimento, e Kant claramente coloca: essa ideia de força é uma convenção, é uma ideia abstrata, é uma causa incondicionada, uma convenção que eu topo, então, fazer e dizer, vamos considerar que o movimento é causado a partir de forças. E a partir daí, eu começo a ver como é que a matéria se reage a um encontro com outra matéria. Ok? Muito bem. Freud, ele é formado dentro de uma perspectiva de ciência que aceita essa perspectiva kantiana. Deixa eu voltar mais um pouquinho em Kant.
Vendo a obra de Kant, Kant vai dizer assim, bom, se eu quero estudar a natureza, né, as coisas as plantas, a natureza, digamos, é aquilo que funciona no mundo a partir de uma relação de causas e efeitos sem lacunas. Essa é a ideia. Então, eu vou precisar de uma ideia desse tipo, de uma ideia incondicionada. E a ideia incondicionada encontrada até hoje, ele diz isso em Milton, mas que permanece aí como a ideia adequada para pensar um movimento, é a ideia de força. É esse tipo de... E isso, então, estabelece uma coisa que Kant vai chamar de uma metafísica. Por que metafísica? Porque a força é uma suposição teórica. Não tem o referente da força, né, o conteúdo do conceito de força. Ele é uma ficção que serve para entender o movimento, é uma ficção útil e, nesse sentido, ela é uma ficção heurística. E a ideia de ficção heurística. Então, a ideia de força é uma convenção que é uma ficção heurística que serve para explicar o que são os movimentos. Mais ainda, Kant vai dizer, não adianta ficar procurando um milhão de forças. Certo? Se você olhar na física, a física estabeleceu duas forças básicas. Dentro desse aspecto, dentro dessa teoria, e aí seguimos. Mais um ponto. A ideia de ficção heurística é a ideia de que existem certas ideias que são teóricas, especulativas, certas ideias de apoio, portanto, certas ideias auxiliares, assim, que me ajudam a me aproximar dos fatos, escrever os fatos, escrever os movimentos. E nós vamos ver que existe uma dessas ideias, eu apresentei agora a ideia de força, né? Tem uma outra ideia aí também presente, que é a ideia de natureza, que eu já comentei um pouco com vocês, de que não existem duas naturezas, existe uma natureza só. Mas tem como você decidir se existem duas naturezas? Impossível. Porque você precisaria estar fora do mundo para poder ver duas naturezas e ter um ponto de vista isso que é impossível. Então, por conta disso, a razão decide que nós temos uma natureza só e vamos fazer ciência e vamos trabalhar aqui dentro. Então, finalizando Kant, para entender a natureza, você precisa de uma metafísica da natureza. E dentro da metafísica da natureza, você tem algumas ideias que são ficções heurísticas ou que são, vamos chamar assim, pressupostos teóricos fundamentais. A ideia de força, a ideia de causalidade, a ideia de totalidade, a ideia de natureza. Okay? Nada disso é decidido empiricamente. Nada disso é possível de ser decidido com uma prova empírica. Bom, aí Kant diz o seguinte, mas se vocês forem estudar o homem, eu posso decidir me levantar aqui e beber água, e posso decidir me levantar e sair andando pelo mundo e nunca mais voltar. Okay? Então nós temos que introduzir no homem alguma coisa que diz respeito ao seu comportamento, que não é um conjunto simples de causas e efeitos. Tem alguma coisa a ver com a liberdade de escolha. Tem alguma coisa a ver com essa liberdade que é difícil de precisar. Fala, bom, se eu for entender o que é o homem, eu não posso partir de uma metafísica da natureza. Eu tenho que partir de uma outra metafísica. Em Kant, qual é essa metafísica? A metafísica dos costumes, ou a metafísica do comportamento. Mas na metafísica dos costumes, na metafísica do comportamento, também eu terei um princípio fundamental, uma causa incondicionada, que está lá no fundo para explicar os comportamentos. Também acabarei me referindo a isso. Uma das ideias de Kant, ou a ideia de Kant é que se na física, se nas ciências da natureza eu tenho a ideia de força, nas ciências do comportamento, dos costumes, eu tenho o que ele chama de imperativo categórico, que é age no mundo como se a sua ação fosse ser um exemplo para todos, independente de alguém estar vendo. Muito bem, o importante disso é mostrar
que existe, dada uma ciência, existem esses princípios fundamentais, existem essas causas incondicionais que a gente está considerando. Mais ainda, um texto importante de Kant, escrito no final da vida, que chama Antropologia do ponto de vista fisiológico, ele vai dizer que o homem pode ser estudado de duas maneiras. Ele pode ser estudado enquanto ente da natureza. E nós somos o efeito do jogo entre as nossas representações internas. E eu sou um efeito desse jogo. Porque eu posso estudar o meu corpo, posso estudar o mundo psíquico, se vocês quiserem, mas dentro desse campo da natureza, onde uma representação determina a outra. Um jogo complexo disso. E o homem, Kant diz assim, é o quê? Um joguete das suas representações. Okay? Esta seria a antropologia do ponto de vista da física, ou da natureza, porque physis em grego é natureza. Essa seria a antropologia fisiológica. Okay? Mas temos uma outra antropologia, que é a antropologia do comportamento, da ação, que é a antropologia pragmática, que nós não seríamos o jogo das nossas representações, nós teríamos a possibilidade de fazer e deixar que façam. Essa é a distinção. O que Freud fez? Aí, vamos chegar lá. Freud é formado dentro de um cenário de compreensão da ciência kantiana. E a ciência que ficou de Kant para ser desenvolvida enquanto modelo de ciência é a ciência natural. Essa antropologia pragmática, essa coisa ficou, digamos assim, mais para o campo da filosofia, ficou um pouco mais de lado, assim, e o campo da ciência mesmo foi caracterizado como ciência da natureza. Okay? Então, Freud é formado nisso. Uma das pessoas que Freud toma como modelo, né, e faz parte da sua formação, é Ernest Bruck, diretor do Laboratório de Filosofia de Viena, que ele toma como um pai intelectual, que ele toma como alguém que ele admira e se forma dentro do laboratório. Ernest Bruck e Dubois Reymond, outros cientistas, têm uma formulação que eles chamam o tal de juramento epistemológico. Nesse juramento epistemológico ele diz o seguinte: se você quiser entender como ocorrem os movimentos na natureza, procure forças físico-químicas. E quando você tem duas possibilidades, procurar forças físico-químicas. Quando você consegue encontrar diretamente, ok. Quando você não consegue encontrar diretamente, você tem duas opções. Uma, modelos matemáticos, modelos estatísticos, probabilidades para ser mais de uma maneira ou de outra, para explicar os movimentos e as relações. E a outra, suponha forças iguais em dignidade. O que é que Freud fez? Supôs a ideia de pulsão como uma força igual em dignidade às forças de atração e repulsão da física. Okay? Então, o conceito de pulsão é uma causa incondicional. Não há discussão do que gera a pulsão. Há discussão de como que ela é, como que ela funciona. É interessante que quando você faz essa divisão, essas duas possibilidades, a primeira, ela seria, vamos dizer, a opção do comportamentalismo, né? Mais ligada à estatística, probabilidade. Assim, essa primeira da probabilidade, sim. Justamente. Aí os dois são ciências da natureza, isso que é interessante. Então, mas a divisão se dá já aí, porque o Freud ele vai exatamente na outra direção. O que é interessante é que Freud se mantém como naturalista, se mantém dentro da ciência da natureza, mas sem esse, sem esse viés da comprovação pela estatística. Uma palavra, probabilidade. Né? Ele acha que por aí ele não... O que vai justamente proporcionar a questão do olhar mais subjetivo. Vai isso, mas aí tem toda a construção, você pode pensar, todas as psicologias, eu diria naturalistas, né? Que vão pensar a subjetividade, o psíquico, mas todas naturalistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na história da constituição da psicologia e na própria história do desenvolvimento da psicanálise, você tem uma outra vertente, primeiramente filosófica, né, que é a fenomenologia e o existencialismo moderno e a analítica existencial de Heidegger, né, que vão dizer
o homem não é um ser natural. O homem tem especificidades existenciais que o retiram da natureza. E nós devemos pensar este homem nessas especificidades, né? Essa perspectiva filosófica gerou práticas científicas específicas. Um nome: fenomenologia psiquiátrica, psicologia existencialista construída a partir do referencial sartreano e a Daseins-Análise construída a partir da analítica existencial de Heidegger. Ok? Essas práticas são práticas científicas, não são filosofia. Não são filosofias, são práticas científicas. Muito bem. Já vou avançar qual é o ponto que eu apresentei na minha tese de docência. Eu acho que o Winnicott conseguiu retirar essas formulações. O Winnicott fez a passagem da psicanálise como uma ciência natural, que Freud teria estabelecido, para a psicanálise de um ponto de vista hermenêutico, ou de um ponto de vista fenomenológico, existencialista, com a introdução da noção de ser. Então, eu corri lá na frente para dizer essa história. Vamos voltar. Então, eu estou afirmando que o conceito de pulsão é, no dizer de Freud, uma convenção. No dizer de Kant, uma ficção heurística, que também é uma convenção. No meio disso, tem um outro autorzinho chamado Ernest Mach, que foi o primeiro orientador de doutorado de Einstein, né? Que é uma das figuras intelectuais mais importantes do final do século XIX, que vai também se referir às forças e ao ponto de vista dinâmico, que é o ponto de forças em conflito, como um tipo de mitologia. Mais ainda, ele vai dizer que o ponto de vista dinâmico é como uma festa das bruxas. Vocês já ouviram falar Freud falando a bruxa metapsicologia. Aqui, a bruxa metapsicologia. A bruxa metapsicologia. A bruxa metapsicologia, ela é uma referência, né, a essa, não é só uma, em geral se diz a referência de Freud a Goethe na cozinha da bruxa, numa das passagens do Fausto, né? E eu procurei mostrar que isso está numa referência explícita do texto de Ernest Mach, que é Conhecimento e Erro, que Freud leu. Como é que você sabe que Freud leu? Porque na biblioteca de Freud em Londres você tem uma relação de todos os livros que Freud levou da Inglaterra, de Viena para lá. Inclusive você tem, eu tenho material em casa, você consulta quais são os livros e se tem anotações. Né? Então tem coisas, anotações, tem quando, geralmente Freud coloca a data de quando ele comprou o livro. Né? Então tem anotações assim. E a maneira como Mach fala das coisas, parece Freud, quando está escrevendo certas coisas, são paráfrases. Né? Tem a mesma estrutura. Então eu tenho um livro inteirinho sobre Freud e Mach, tentando mostrar essas duas coisas. Eu não sou o único que fez isso. Paul Lohan fez isso. Tem um outro autor, não consigo lembrar o nome agora, que já fizeram isso ao longo da psicanálise. Tem um cara bem crítico com relação à psicanálise, que ele chama. Ele é meio truculento, assim. Não consigo lembrar o nome dele agora. Ele participou daquele livro lá, O Livro Negro da Psicanálise, né? É um dos autores que tem lá tudo. O objetivo dele é destruir Freud, então tem um pouco afetado, assim. Mas ali mostra também, faz essas relações. Então, entra ideia, na fila, né? Entra, exatamente. Então, muito bem. Essa perspectiva de que a pulsão é um análogo, uma força individual, igual à dignidade das forças físico-químicas, tem a mesma natureza, né? Você vai lá no texto sobre a guerra, Freud e Einstein. Por que juntaram Freud e Einstein? Por causa de Mach. Eles jamais se encontraram. Né? Então, aliás, Freud e Einstein se encontraram uma vez. Né? E Freud comenta. Ele sabe tanto de psicologia quanto eu de física.
né? Eles tiveram um encontro muito rápido num congresso assim, e no caso, na situação, na questão da guerra, assim, Ernest Mach, esse é um cara impressionante como esse cara ficou um pouco perdido, assim, mas ele foi o primeiro orientador de Einstein. Einstein, no final da vida, na sua biografia, reconhece, dentre os 4 autores mais importantes na sua vida, além de Newton, Planck, ele coloca Ernest Mach. Mach teve influências importantes sobre Wittgenstein. Lenin escreveu um texto se opondo ao empiricismo de Mach. William James, quando encontrou Ernest Mach, falou: é um puro gênio, jamais encontrei alguém tão inteligente que sabe tantas dessas coisas. Ele tem influência na teoria da economia, ele tem influência na... Skinner foi altamente influenciado por Ernest Mach. O Círculo de Carnap e o Círculo de Viena, né, que é um campo da epistemologia, nasceu de um grupo de estudo Ernest Mach. Paul Klee, o pintor, né, era leitor de Mach. Roberto Musil, que escreveu O Homem Sem Qualidades, fez uma tese de doutorado sobre Mach. Né? Então, é notável um cara que tem, assim, na relação, Freud manda a interpretação dos sonhos para Mach. Né? E ele fica sabendo que Mach olha e torce um pouco o nariz. Ferenczi, ele é formado com um cara que é maquiano, tem texto sobre Mach. E Ferenczi vai dizer para Freud que Mach é psicanalista, é freudiano, tem coisas assim. E Freud fala: não é bom chamarmos alguém de psicanalista quando essa pessoa não quer ser. Ela vai se sentir ofendida. Né? Então, tem um monte de relações assim. Mas tudo isso mostrando a importância desse autor e a influência desse autor numa certa epistemologia do pensamento freudiano. Ok. Aí você vai para Freud. Então, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: que outros conceitos são do mesmo tipo que o conceito de pulsão? Que outros conceitos Freud considera que são também convenções úteis, né, para poder entender o que é o seu campo de trabalho, as psicopatologias, né, considerando o inconsciente e o presente. Primeiro texto importante nessa caracterização: As Neuropsicoses de Defesa, de 1894. Freud olha e vê. A histeria tem uma determinada dinâmica de funcionamento. Se você for descrevê-la, você descreve de uma maneira. A obsessão tem outra. Você descreve de outra maneira. Né? E a neurose obsessiva, outra ainda. Freud não quer uma teoria para a neurose obsessiva, uma teoria para a histeria e uma teoria para a fobia, que é uma teoria unificada. Qual é a maneira de unificar? Suponhamos que existe um quantum de afeto, uma quantidade energética. Né? Isso é uma suposição teórica especulativa. E ele chama isso de quantum de afeto. Qual que é a situação para explicar a histeria? Eu, ideia incompatível com eu. Ambos carregados de afeto, de um quantum de afeto. Este conflito não se resolve. O que os olhos não veem, este coração não sente. O coração não sente. Isso não significa destruir o conflito. Esta energia, o que acontece, esse conflito, essa tensão, encontram um outro modo de se expressar. Não é isso? Essa expressão é o retorno do recalcado. Okay? Ele olha isso e fala: na histeria, o retorno do recalcado vai para o corpo. Na fobia, vai para o pensamento. E, aliás, na neurose obsessiva, vai para o pensamento. E na fobia, vai para o mundo externo. Então ele diz: a ideia de quantum de afeto é uma construção, um conceito auxiliar, teórico, especulativo, útil para eu fazer uma teoria geral sobre as neuroses. Okay? 3 ideias fundamentais de Freud são desse tipo: a ideia de quantum de afeto, ou de libido, a ideia de pulsão e a ideia de aparelho psíquico. A ideia de aparelho psíquico também é uma construção especulativa.
Tanto que ele teve uma primeira tópica, uma segunda tópica, ele mudou o modelo em função do explicar os fatos. E aí, em 1925, ele escreve com todas as letras, lá no Estudo Autobiográfico, que estes conceitos fazem parte da superestrutura especulativa da psicanálise, que pode ser modificada, alterada, sem que você mude as coisas, o edifício. O que é o edifício? A relação entre as coisas. Tá aqui? E o que é a superestrutura especulativa? Os modelos. Mas é a partir dessa superestrutura especulativa, como você fala, que ele consegue Coisas aprofundar a fantásticas. compreensão dos fatos. Porque sem isso, de novo, a mesma coisa, os fatos, o olhar sobre os fatos se empobrece muito. Por exemplo, na observação de bebês, quando um psicólogo mais comportamentalista observa um bebê, ele, inclusive, eu vejo assim, ele acaba deduzindo coisas que a gente pode, como psicanalista, entender que são projeções dele, do olhar dele sobre o bebê virou a cabeça, ele está evitando a mãe. Será que ele está evitando a mãe? Então aí a hora que a psicanálise... Externa, assim, um monte de pesquisa. A hora que a psicanálise abre, que o Freud começa abre esse campo, então, você amplia muito a compreensão dos fatos, essa é a questão. Então, esses conceitos, pulsão, libido ou quantum, ou quantidade energética, tudo, e aparelho psíquico e as suas instâncias, não é assim que ele fala da metapsicologia? Né? Considero a metapsicologia uma descrição metapsicológica quando consigo descrever os fenômenos dos três registros, do ponto de vista tópico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dinâmico. Este é o conceito de metapsicologia específico que associa a metapsicologia a estes conceitos auxiliares, a superestrutura especulativa. São esses os elementos, tendo a pulsão como causa incondicionada. Tá? É essa a formulação freudiana. Freud, inclusive, vai dizer, no Análise com Fim e Sem Fim, de que sem metapsicologia não dá. E com a metapsicologia, esta metapsicologia freudiana, eu consigo entender que nós não somos uma coisa só, o psiquismo tem partes em conflito, né? Então eu tenho grandes avanços na compreensão da complexidade do que é a natureza humana, do que é a construção da identidade, do que é o desejo, do que são os processos conscientes e inconscientes em conflito. Então isso abre, digamos, é um microscópio fantástico. A minha pergunta não é se o microscópio é verdadeiro, é o que o microscópio me deixa ver. Então, com Freud, a pergunta não é se a metapsicologia é verdadeira. Estou em Freud. A pergunta é, o que é que eu consigo fazer com esta metapsicologia? Ponto. Na continuidade da psicanálise, tem diversos destinos para a metapsicologia. Expansões. Né? Como Abraham, como Ferenczi, como Klein. Né? Temos um cara como Lacan, que fez outra metapsicologia, né? Simbólico, imaginário, real, aquela fase do espelho, aquelas coisas assim. Temos metapsicologias não psicanalíticas, Jung, a metapsicologia não só depois de Freud, na época de Freud, quando Freud está construindo o seu primeiro modelo da metapsicologia, ele escreve para Fliess: estou lendo outras metapsicologias, estou me dedicando a outras metapsicologias. Ele está se referindo a Theodor, já volta. Mas aí ele escreve para Fliess: quem procura acha muito mais do que gostaria. E eu encontrei Fliess, não é Fliess? E eu encontrei lá muito mais do que eu gostaria de ter encontrado, porque eu encontrei grande parte das minhas ideias ali. Bom, a primeira metapsicologia que Freud fez é uma metapsicologia que nós encontramos no projeto.
escrita numa linguajar biológica. É importante lembrar que, nesse momento, o Freud está muito distante da análise anatomopatológica das lâminas. Ele já está totalmente no campo da psicologia. Então, aquele modelo não é para falar da fisiologia. Aquele modelo é falar da psicologia. É uma analogia, né? Faz parte do mundo dele também, tem diversas lutas desse tipo. Essa primeira metapsicologia que aparece no projeto se mostrou ineficaz para tratar os pacientes. Você não trata da histeria, da fobia, da neurose obsessiva sabendo de 3 neurônios, 3 tipos de neurônio, 3 tipos de função. E ele modifica essa metapsicologia para a metapsicologia que nós encontramos na interpretação dos sonhos, né? Com consciente, pré-consciente, inconsciente, recalque, resistência, projeção, né? Todas aquelas dinâmicas que estão colocadas. Esse é um outro modelo que, muito bem. E depois ele vai modificar esse modelo ainda em 1920, 23, com a pulsão de vida e pulsão de morte. Vejam, a ideia de pulsão, inicialmente pulsão de autoconservação sexual, dualismo pulsional, depois pulsão de vida e pulsão de morte, também dualismo pulsional, dentro desse mesmo aspecto, desse ponto de vista dinâmico. Um ponto de vista dinâmico, então, em Freud, é um ponto de vista que está de acordo com essa perspectiva e ela tem uma importância fundamental na maneira como um modelo para explicar as coisas. No SEDES, acho que tem um curso, a Clínica do Conflito. Conflito e seus sintomas. Isso, título corretíssimo. O pensamento de Freud é essa do conflito das forças. Assim, né? Eu vou pegar a primeira citação de 1913. Freud se referindo a esse ponto de vista e qual a importância que ele dá para esse ponto de vista dinâmico e a importância que ele dá para as pulsões. Ele diz assim: a psicanálise começou com pesquisas sobre a histeria, mas com o decorrer dos anos estendeu-se muito além desse campo do trabalho. Os estudos sobre a histeria de autoria de Breuer e Minnie, publicados em 1895, foram os primórdios da psicanálise. Eles seguiram a via aberta por Charcot, né, sobre a histeria traumática, as investigações de Liébaud e Verheyen sobre os fenômenos da hipnose e os estudos de Janet, Pierre Janet, que era um certo continuador daquilo que Charcot fez, sobre os processos mentais inconscientes. Veja, a psicanálise não é a única psicologia que considera a existência do inconsciente. Né? Nós temos isso em Pierre Janet, nós temos isso em Jung, nós temos isso em Theodor Lipps, agora me lembro o nome, para quem que foi encontrou outra metapsicologia. Assim. E daí ele diz assim: a psicanálise logo encontrou-se em nítida oposição com as concepções de Janet, que também considera o inconsciente. Por quê? Ela recusa considerar a histeria como uma degenerescência congenital hereditária. Não é corpo, não é um problema. Né? B, e é esse o pedaço que eu queria citar para vocês, ela propõe, no lugar de uma simples descrição dos fatos, né, uma explicação dinâmica fundada sobre a interação de forças psíquicas. Esse ponto aqui, descrição, é importante. Quando eu estou lendo Gouse, lá ele fala da fenomenologia, e fala que o que a fenomenologia faz é descrever os fenômenos tal como eles são, né, Green vai cair de pau dizendo: se ficarmos aí, não estamos na psicanálise. Né? Ele, inclusive, tem a expressão que fala o monstro híbrido de uma psicanálise fenomenológica. Por quê? Um é só descrição e o outro tem esses modelos, essas coisas. Quer dizer, você está juntando, fazendo um Frankenstein, né? Pior que um Frankenstein, né? Você está fazendo um ciborgue. O que você acha disso? Bom, eu acho, então vamos lá. Se nós tomarmos a fenomenologia como só a descrição dos fatos, de fato nós estamos na mesma posição. A descrição dos fatos não nos leva muito longe, porque os fatos são sempre singulares. Você sempre precisará colocar certos modelos, fazer abstrações, fazer levantamentos teóricos, conceituais e considerar coisas que possam agrupar esses elementos. Bom, a questão então é o seguinte: esses modelos, eles são modelos necessariamente especulativos ou não? Ou colocando a questão de outra maneira, a metapsicologia, enquanto uma superestrutura especulativa,
ou enquanto um modelo para entender os fatos é uma necessidade, nós sempre teremos modelos especulativos, ou podemos ter outros modelos que não deixam de ser abstratos, que não deixam de ser, digamos, também construções genéricas que ultrapassam as descrições dos fatos, mas não são especulativos, tal como a noção de pulsão, tal como a noção de aparelhos. Na minha opinião, eu acho duas coisas. Primeiro, nesse sentido, eu acho que o Winnicott, grande parte do que ele apresenta, por exemplo, quando ele vai falar na noção de instinto, e ele não vai usar pulsão, eu acho que ele está dirigindo as expressões instintuais muito mais para questões fenomenológicas, para questões com conceitos que têm referente empírico na realidade, do que um mito, como é a pulsão. Primeiro, essa posição. De outro lado, eu acho que se a fenomenologia tiver reduzida ao seu aspecto descritivo, uma psicanálise fenomenológica é de fato uma monstruosidade. Deixa eu terminar. Tá? No entanto, se eu considerar que a fenomenologia, colocada num esquema mais amplo, que junta essas três perspectivas clínicas, a fenomenologia psiquiátrica, o existencialismo, a psicologia existencialista e a Daseins Análise, e juntar tudo isso num nome só, considerar isso como existencialismo moderno, que é a maneira como Ellenberger faz, todos eles, com as suas diferenças, consideram que, essencialmente, o homem não pode ser pensado como movido por uma força físico-química. Ele tem uma estrutura específica. Essa estrutura específica é ser, utilidade de ser. Estou reduzindo muito aí e estou dizendo então o seguinte, que se você considera este fundamento ontológico, você coloca a questão do fundamento ontológico, né, você continuará tendo modelos, mas modelos construídos a partir destes elementos. Indo só mais um pouquinho. Quando você pega a noção de pulsão, a pulsão é a força incondicionada, a força incausada, o ponto de origem de todas as coisas. Mas não é físico-química. Não é físico-química. Então, ele é um análogo. Então não tem a ver com ser reduzido a forças